Você sabia que existe uma condição que afeta praticamente todos os homens depois dos 50 anos, mas que quase ninguém fala sobre ela? Uma condição silenciosa que pode estar roubando sua energia, sua vitalidade e até mesmo sua autoestima, sem que você perceba? Se você é homem e tem mais de 50 anos, ou se tem alguém especial nessa faixa etária, precisa assistir este vídeo até o final, porque o que vou revelar pode mudar completamente a forma como você enxerga sua saúde e sua vida. Antes de continuar, me ajuda aqui. Curte este vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E nos comentários escreve de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde estão os guerreiros que se preocupam com a própria saúde. Vamos formar uma rede de apoio aqui, porque o que vamos conversar hoje precisa ser compartilhado. Hoje vou compartilhar com você 10 coisas sobre a andropausa que ninguém nunca te contou. Coisas que os médicos raramente explicam com clareza, que a sociedade prefere ignorar e que podem estar acontecendo no seu corpo neste exato momento. E olha, o último item dessa lista é tão surpreendente e tão revelador que pode fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre envelhecimento masculino. É algo que vai além do físico, algo que toca na essência do que significa ser homem depois dos 50. A andropausa, também conhecida como menopausa masculina, é muito mais comum e muito mais complexa do que você imagina. Enquanto a menopausa feminina acontece de forma mais abrupta, como uma tempestade que chega de repente, a andropausa é como uma sombra que vai se aproximando devagar, quase imperceptivelmente, roubando pedaços da sua vitalidade dia após dia. É por isso que muitos homens nem percebem que estão passando por ela, atribuindo os sintomas ao estresse, à idade ou simplesmente ao cansaço da vida. Vamos começar com o primeiro sinal que ninguém te conta, e esse aqui é fundamental. A mudança no seu humor não é só estresse do trabalho ou da vida. Sabe aquela irritabilidade que parece ter aparecido do nada? Aquela impaciência com coisas que antes não te incomodavam? Aquela sensação de que você está sempre no limite, pronto para explodir por qualquer motivo? Isso pode ser seu corpo pedindo socorro de uma forma que você nunca imaginou. Durante a andropausa, os níveis de testosterona começam a diminuir gradualmente, e isso afeta diretamente seu sistema nervoso. É como se o termostato emocional do seu corpo estivesse desregulado, oscilando entre extremos sem aviso prévio. Você pode acordar bem e, de repente, qualquer pequena contrariedade te deixa furioso. Ou então sentir uma tristeza inexplicável no meio do dia, sem motivo aparente. Você já reparou se tem ficado mais impaciente ultimamente? Se pequenas coisas que antes você resolvia com tranquilidade agora te irritam profundamente? Comenta aqui embaixo se isso faz sentido para você, porque reconhecer esse padrão é o primeiro passo para entender o que está acontecendo. Mas calma, porque o segundo sinal é ainda mais sutil e potencialmente mais perigoso para a sua qualidade de vida. Você começou a sentir que sua memória não é mais a mesma? Esquece nomes de pessoas que conhece há anos, compromissos importantes, onde deixou as chaves, o que foi fazer em determinado cômodo da casa. Muitos homens acham que isso é normal do envelhecimento, uma consequência inevitável dos anos que passam, mas não é bem assim. A testosterona tem um papel fundamental na função cerebral, especialmente na memória e concentração. Quando ela diminui, é como se o combustível do seu cérebro estivesse sendo racionado. Sua mente fica como um carro potente tentando funcionar com o tanque quase vazio. Ainda funciona, mas não com a mesma eficiência de antes. Você pode notar que precisa fazer mais esforço para se concentrar, que perde o fio da meada no meio de conversas, ou que demora mais para processar informações que antes eram automáticas. E, se você chegou até aqui achando que conhecia todos os sintomas da andropausa, prepare-se, porque o terceiro vai te surpreender completamente. Você sabia que a andropausa pode afetar diretamente sua qualidade do sono, mas não da forma que você imagina? Não é só insônia comum. É algo muito mais complexo e perturbador. É um sono fragmentado, cheio de despertares noturnos inexplicáveis,
suores frios que te fazem trocar de roupa no meio da madrugada, pesadelos mais frequentes ou sonhos intensos que te deixam exausto. É como se seu corpo não conseguisse mais encontrar o botão de desligar completamente. Você deita cansado, mas sua mente continua acelerada. Dorme, mas acorda várias vezes durante a noite. E o pior, você acorda mais cansado do que quando foi dormir, como se não tivesse descansado nada. Isso acontece porque a testosterona influencia diretamente a produção de melatonina e outros hormônios responsáveis pelo ciclo do sono. Quando ela está desregulada, todo o seu ritmo circadiano fica comprometido. Se isso está acontecendo com você, não ignore. Seu corpo está tentando te dizer algo muito importante sobre seu equilíbrio hormonal. Agora vem o quarto sinal, e esse aqui é um que a maioria dos homens sente profundamente, mas tem vergonha de admitir ou mesmo de conversar com alguém sobre. A diminuição da libido não acontece de uma hora para outra como um interruptor que desliga. É gradual, quase imperceptível, como uma chama que antes queimava forte e vai perdendo intensidade aos poucos, sem que você perceba exatamente quando começou. E não é só sobre desejo sexual, embora isso seja uma parte importante. É sobre a perda daquela energia vital, daquela vontade de conquistar, de se aventurar, de buscar novos desafios. É como se a vida perdesse um pouco do seu tempero, do seu sabor. Atividades que antes te empolgavam agora parecem sem graça. Projetos que antes te motivavam agora parecem pesados demais para começar. Essa diminuição da libido afeta não apenas sua vida íntima, mas também sua autoestima, seus relacionamentos e até mesmo sua disposição para o trabalho e outras atividades. É como se uma parte essencial da sua personalidade estivesse sendo apagada lentamente. Você já percebeu essa mudança em você ou em alguém próximo? Deixa nos comentários, porque falar sobre isso é o primeiro passo para resolver e entender que você não está sozinho nessa experiência. O quinto sinal é físico e praticamente impossível de esconder: o acúmulo de gordura na região abdominal. Mas não é qualquer gordura, não é aquela que você ganha quando exagera na comida ou para de se exercitar. É aquela barriguinha teimosa que aparece mesmo quando você não mudou sua alimentação, mesmo quando você continua se exercitando como sempre fez. É como se seu corpo tivesse mudado as regras do jogo sem te avisar, sem te dar um manual de instruções para essa nova fase. A testosterona baixa altera completamente seu metabolismo, fazendo com que seu organismo prefira armazenar gordura em vez de queimar, especialmente na região do abdômen. É frustrante, eu sei, porque você pode estar fazendo tudo certo, e mesmo assim, vendo seu corpo mudar de forma que não consegue controlar. Mas entender isso é fundamental para saber como agir de forma mais eficiente. E o sexto sinal vai te chocar pela simplicidade, mas também pela intensidade. Você começou a suar mais, especialmente à noite? Esses suores noturnos não são só calor do ambiente ou excesso de cobertor. São ondas de calor que vêm do nada, te deixam completamente encharcado e depois passam como se nada tivesse acontecido, deixando você confuso e desconfortável. É o seu sistema hormonal tentando se reequilibrar, como um termostato quebrado que ora esquenta demais, ora esfria demais, sem encontrar o ponto de equilíbrio. Esses episódios podem acontecer durante o dia também, mas são mais comuns à noite, atrapalhando ainda mais seu sono já comprometido. Se você tem passado por isso, saiba que não está sozinho e que isso tem uma explicação científica clara. Chegamos ao sétimo sinal. E esse aqui é particularmente cruel porque afeta algo que muitos homens consideram fundamental para sua identidade: a perda de massa muscular. Você pode até não perceber no espelho imediatamente, mas seu corpo sabe. Aquela força que você tinha para carregar peso, para subir escadas sem cansar, para fazer atividades que antes eram simples e automáticas, vai diminuindo gradualmente. É como se seus músculos estivessem sendo desmontados tijolo por tijolo, de forma lenta, mas constante. A testosterona é fundamental para manter a massa muscular, e quando ela diminui,
Seu corpo literalmente começa a se desfazer da musculatura que considera desnecessária para economizar energia. Você pode notar que precisa de mais esforço para fazer as mesmas atividades, que se cansa mais rapidamente, ou que sua postura está mudando porque os músculos não conseguem mais sustentar seu corpo da mesma forma. O oitavo sinal é psicológico e talvez o mais doloroso de todos para muitos homens: a perda da confiança. Aquela segurança que você tinha em si mesmo, aquela certeza de que conseguia resolver qualquer problema, aquela sensação de estar no controle da sua vida, começa a vacilar de forma inexplicável. É como se uma voz interior começasse a sussurrar dúvidas, onde antes só havia certezas. Você pode começar a questionar suas decisões, a hesitar em situações onde antes agia com determinação, a sentir que não é mais o homem competente e capaz que sempre foi. Isso não é fraqueza de caráter, não é falta de força de vontade, é biologia pura. Os hormônios afetam diretamente nossa autoestima e senso de capacidade. Reconhecer isso é o primeiro passo para recuperar sua força interior e entender que essa fase pode ser superada. Agora, o nono sinal, e esse é especialmente importante para quem tem família: relacionamentos próximos. Mudanças no relacionamento com pessoas que você ama. Você pode estar se tornando mais distante sem perceber, mais fechado em si mesmo, menos comunicativo, menos disponível emocionalmente para quem precisa de você. É como se uma parede invisível estivesse sendo construída entre você e quem você ama, sem que você tenha consciência disso ou intenção de criar essa distância. Isso acontece porque as alterações hormonais afetam nossa capacidade de conexão emocional, nossa paciência com os outros, nossa disposição para ouvir e compartilhar. Se alguém próximo a você tem comentado que você está diferente, mais fechado, menos presente, preste atenção. Pode ser um sinal importante do que está acontecendo no seu organismo. E agora chegamos ao 10º e último sinal, aquele que prometi que seria o mais surpreendente e revelador. Prepare-se, porque isso pode mudar sua perspectiva sobre tudo o que conversamos até aqui. O sinal mais importante da andropausa não é físico, não é emocional, não é sexual. É existencial. É aquela sensação profunda de que você perdeu o propósito, de que a vida não tem mais o mesmo significado que tinha antes, de que você está apenas cumprindo obrigações sem sentir a paixão que um dia teve por elas. É como se você estivesse vivendo no piloto automático, fazendo o que precisa ser feito, mas sem sentir que isso realmente importa. Esse vazio existencial, essa sensação de que algo fundamental se perdeu pelo caminho, essa pergunta constante sobre qual é o sentido de tudo isso, pode ser o seu corpo pedindo para você cuidar dos seus hormônios. A testosterona não afeta apenas músculos e libido. Ela afeta sua motivação, seu senso de propósito, sua vontade de conquistar e construir. Quando ela diminui, é natural que você sinta que perdeu a direção. Mas aqui vem a parte mais importante e esperançosa de tudo que conversamos hoje. A andropausa não é uma sentença de morte para sua vitalidade. Não é o fim da sua energia, da sua força, da sua capacidade de ser feliz e realizado. É um convite para uma nova fase da vida. Uma oportunidade de se reconectar com seu corpo de forma mais consciente e descobrir formas naturais de recuperar sua energia e vitalidade. Exercícios de força regulares, alimentação rica em zinco e vitamina D, sono de qualidade, técnicas de redução do estresse como meditação ou caminhadas na natureza, conexões sociais significativas, hobbies que tragam prazer. Tudo isso pode ajudar seu corpo a se reequilibrar naturalmente. Não é sobre aceitar passivamente as mudanças, é sobre participar ativamente da sua recuperação. Imagine seu corpo como um jardim que precisa de cuidados específicos em cada estação do ano. A andropausa é apenas uma nova estação, que exige novos cuidados, novas estratégias, mas que pode ser tão bela e produtiva quanto qualquer outra. Você não precisa aceitar passivamente a diminuição da sua vitalidade. Você pode ser um participante ativo na construção de uma nova versão de si mesmo.
Lembre-se sempre: essas informações são para fins educativos e informativos e não substituem o acompanhamento médico profissional. Se você se identificou com vários desses sinais, procure um médico especializado em saúde hormonal masculina. Exames simples podem confirmar se você está passando pela andropausa e quais são as melhores estratégias específicas para o seu caso. Pense em todos os homens da sua vida que podem estar passando por isso em silêncio. Seu pai, seus irmãos, seus amigos, talvez até você mesmo. A andropausa não precisa ser um tabu, não precisa ser algo que enfrentamos sozinhos. Quanto mais falamos sobre ela, mais homens conseguem identificar os sinais precocemente e buscar ajuda adequada. Seu corpo pode estar mudando, seus hormônios podem estar se reequilibrando, mas sua capacidade de viver plenamente não precisa diminuir. Cada sintoma que reconhecemos é uma oportunidade de cuidado. Cada sinal que identificamos é um convite para uma vida mais consciente e saudável. Agora me conta nos comentários: qual desses sinais você já percebeu em você ou em alguém da sua família? Sua experiência pode ajudar outros homens que estão passando pela mesma situação e se sentindo perdidos. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, se trouxe clareza sobre algo que você estava sentindo mas não conseguia explicar, compartilha com alguém que precisa dessa informação. Às vezes, um vídeo como este pode ser o primeiro passo para alguém recuperar sua qualidade de vida. A andropausa não é o fim de nada. É o começo de uma nova forma de cuidar de si mesmo, de entender seu corpo e de viver com mais sabedoria e propósito. Porque envelhecer não é sobre perder vitalidade, é sobre descobrir novas formas de ser vital. E enquanto houver vontade de cuidar, sempre haverá esperança de uma vida plena, saudável e cheia de significado.